Se alguém desejasse saber qual é a seta poderosa com a qual o nosso Deus tem ferido tantos corações, que são quase inumeráveis, eu lhe direi como coisa infalível e certa que esta seta poderosa com a qual fere os corações de suas criaturas é o seu Verbo humanado, o meu Jesus. Com esta poderosa foi ferido Saulo e foi transformado em vaso de eleição. Oh, que este único nome dulcíssimo de Jesus fez morrer um grande número de amantes de Deus. E há uma quantidade de almas feridas de morte com chagas incuráveis, sim, mas entretanto afortunadas e felizes. Para dizer alguma coisa sobre esta amorosa ferida, princípio cheia de seu adorável nome, que frequentemente disso ele é o único autor. Isso se passa assim. Muitas vezes acontece que uma alma amante esteja mais de uma vez em ocupações exteriores ou se encontra lendo e rezando e por acaso venha mencionado o doce nome de Jesus. Então, de repente, se sente transpassada por um dardo amoroso, tão potente que tira bem vezes a respiração por breve tempo, de modo que não se pode narrar qual o amor e a dor ao mesmo tempo. Passa-se no profundo das vísceras em movimento instantâneo e acende tão vivamente por tudo o fogo da caridade, que parece tudo seja dor e amor dulcíssimo. Donde lhe acontece recolher-se e concentrar-se toda em seu Deus. Resta-lhe depois uma certa oração que se pode chamar imersão em Deus. Isso acontece não algumas vezes ao se pronunciar o doce nome de Jesus, mas também no ouvir qualquer palavra do credo, dos salmos, do evangelho ou coisa de seu bem-amado, pois vem do mesmo verbo de Deus. Donde verdadeiramente este verbo de Deus é a seta potente com a qual ele fere seus amantes. Mas esta seta é diferente no ferir de muitos e diversos modos. Fere com o verbo de sua boca, fere com os olhares de seus olhos, fere com as suas belezas, fere com suas mãos e fere com o seu coração. Em todas essas espécies de feridas, diversas o verbo divino humanado faz. Esta é uma verdade certíssima. Para chegar à clareza como a coisa se passa tão verdadeiramente, venhamos à distinção já notadas feridas. Já dissemos que fere com o seu verbo da maneira acenada acima. Igualmente, este mesmo verbo fere a alma pela boca dos ministros apostólicos, despedaçando os corações de diamante dos pecadores obstinados. E os reduz à penitência, como se vê talvez por uma grande pregação ouvida, por um evangelho escutado, por uma palavra de um servo de Deus, se vêem grandes mudanças de vida. Que outra coisa é isto, senão uma seta potente do verbo de Deus nas almas? Daí que este verbo é seta potente de infinidades maneiras. Quase seria impossível poder enumerá-lo ou declará-lo de todo. Seria preciso um volume à parte, não um capítulo sucinto, como intento meu fazê-lo. Este verbo tem palavras eternas e habita no centro da alma justa, onde jamais se cala, como em seu lugar dizemos. Agora convém dizer somente os seus efeitos no ferir, pois habitando no centro das almas amantes, ele pronuncia certas breves e substanciais palavras, que logo que o Espírito Santo as inspira, com esse verbo onde tem união e aspiração, espalha tantas feridas amorosas quantas palavras pronuncia no centro delas. Isso acontece assim.
Encontrando-se a alma em oração ou em qualquer outra ocupação, sente improvisamente se dizer no centro da alma uma substancial palavra, como a dizer amor, amor, ou esposa minha, única para mim, e coisas semelhantes. Ou outra sorte de coisa que logo que a alma as recebe, pode assim dizer que recebe uma seta de amor que, passando a seu coração, a fere e chaga com viva caridade. Mas passemos adiante e vejamos como esse verbo divino fere a alma com a sua beleza. Isso se faz de 2 modos. O primeiro é quando se mostra nas obras da criação de todas as criaturas, onde, por uma notícia secreta, penetra até o mais profundo centro dessa alma, fazendo-se ver nas criaturas insensíveis, não tanto no ser natural que são, mas no ser sobrenatural, no qual tem o seu princípio. Donde parece que a alma não o vê em si mesmo, mas numa beleza divina e estimável pela qual a ferem no amor e fazem exclamar e gritar de dor, como se fossem pontas de armadura, cruéis e suavíssimas. Donde ela prorrompe em palavras de amor, tão abrasadas com as quais exprime a dor da alma e o amor com o qual foi ferida. A segunda maneira de que o esposo se vale para ferir a alma é quando se dá a ver a alma, por uma visão de pureza, de que está adornada a alma do Verbo nas virtudes e feições de sua humanidade, adornada com aquela alma excelentíssima, cume de todas as perfeições. E esta vista é tão penetrante e amável que basta para tornar a alma toda uma chaga, para feri-la em todas as partes, para queimá-la com o fogo do Espírito Santo, tanto no espírito como nos sentidos, e por tudo. Esta seta é como um relâmpago brevíssimo, assim passa veloz, mas fica bem impresso em quem o recebe, entra pelo ouvido e ao mesmo tempo pelos olhos da alma. É certo que a coisa se passa assim, porque não só ela vê aquela beleza com a vista espiritual, mas ouve ainda, com o mesmo ouvido espiritual, o louvor que elevam as suas mesmas belezas. Como é isto, não saberá entender outro que não for a alma que o tiver recebido. Ela me entenderá. Desta, passamos a outra seta e ferida, isto é, aquela que se faz com o tato do esposo Verbo divino. E esta não vai sem a precedente, isto é, dizendo a presença da beleza do amado, pois que de ordinário, esta que faz pelo tato é quase sempre precedida pela primeira, por ele elevada a alma. Ele a toca no coração, digamos assim, para explicar o nosso modo, isto é, a toca na substância e tira o seu divino coração a seta com a qual quer feri-lo. E esta ferida não pode mais ser curada, não pode cessar jamais de produzir dor e amor ao mesmo tempo. Não se cura porque é de vida, é de bem, é de riqueza. Nesta é fácil o morrer, ou para melhor dizer, é milagre não morrer. Aqui se perdem em Deus as potências da alma e os sentidos do corpo, vem menos de fato. E se Deus não o ajudasse, a alma deixaria o corpo. Dessa espécie de feridas nesta vida não se recebem muitas, mas poucas almas é concedida a graça e raras vezes, quando muito, uma só vez no decorrer da vida. Aqui se faz pelo esposo uma maravilha de amor. Ele, como se disse, tira do coração esta seta, entendendo-se que dá à substância da alma uma substância essencial de si mesmo, assim que, com o fogo do Espírito Santo, é violentamente atraída ao coração do Espírito, isto é, aquela parte pura da substância da alma.
e com a potência do Pai Divino, todos os três pessoas divinas fazem nessa alma uma operação de amorosa beneficência. É bem verdade que esta graça algumas vezes passa por mão angélica, mas quando Deus atrai a si a alma, não é este um modo de operação angélica, porque é feita de substância a substância, de espírito a espírito. Daí que é mais pura e delicada operação que no espírito acontece pela liberdade do eterno doador. Esta espécie de ferida é dada à alma como uma marca de predestinação das divinas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai com sua potência imprime, e de ordinário não só a alma e no espírito, mas também no corpo, como um selo seu naquele coração. Este golpe é vibrado por esta excelente mão poderosíssima, isto é, a do nosso Pai, como ficou dito acima. A seta é o verbo, como dissemos, o Pai tira de seu coração. Este coração é o mesmo verbo com o qual ele fere a alma, chagando-a com o fogo do Espírito Santo, para que jamais sare a ferida do amor. Esses efeitos de tal maneira produzem uma ferida, são assim duráveis na alma, que é impossível narrá-los todos, porque são tantos os bens que produz, que para narrá-los ter-se-ia muito a explicar por anos inteiros. Deixa seu efeito na alma que o recebe. Entre os muitos, a maior é uma absorção em Deus e uma atração para fora das coisas do mundo, que por muito tempo dura, continuamente com uma clareza e pureza, que tem sabor de divino. E até o corpo participa de seus afetos, se bem com detrimento da compleição natural, de modo que deixa o corpo quase inábil para os exercícios exteriores da vida. Fortalece de tal modo as paixões que a alma em grande parte não sabe que as tem, pela paz que sente. Os sentidos, pelo mais, estão adormecidos na alma, porque respira a suavidade do Espírito Santo. E visto que ela recebeu por aquela ferida o Verbo de Deus, tem abundância de conhecimento da sabedoria com a compreensão de muitas verdades. Ela sente bem claramente as pessoas divinas habitando na sua alma. E de tempos em tempos, nas grandes festas, o Senhor a desperta e toca a sua chaga, descobrindo-lhe como ele permanece no seu coração por amor. E se bem que isto é um certo conhecimento muito espiritual, ela entende, contudo, como o seu Deus é espírito puro, e o sopro do Espírito puro toca aquela sua chaga com incomparável amor e dor ao mesmo tempo, mas com indivisível gozo da alma. Nesse estado, ela gostaria, de boa vontade, terminar a sua vida, e não há maior cruz que ter de conversar com as criaturas, das quais gostaria de se esconder totalmente, e não reparar mais em algum objeto deste mundo. Antes, ela então é pouco boa, ao parecer de alguns, não tendo quase nunca livres as faculdades para operar ativamente. Daí que vem a ter muitas penas e desejar com muita força a morte, se bem que em perfeita conformidade com a vontade de seu único bem. Nem ela sabe, nem pode declarar, com as lágrimas que sem fadiga derrama de seus olhos, não podendo, com palavras, explicar-se por nada, nem então sabe dizer quanto se passa na sua alma. Nem tem desejo de conversar com alguém, porque bem sente a alma que nenhuma criatura jamais lhe pode dar a menor consolação. Nem sabe receber medicamento eficaz. Costuma o Senhor lhe dar algum repouso nisso e a restaura na sua pena. Esqueci-me, porém, de uma circunstância essencial e que é sobredita ferida de amor,
ordinariamente é dada por Deus à alma do seu Verbo humano, que é sempre a porta por onde a alma entra em Deus. E Deus se dá à alma por aquele meio. Daí que aquela bela figura fica impressa na sua mente, no seu intelecto, especialmente se acontece na Santa Comunhão. Daí que muitas vezes a alma experimenta sua lembrança ou companhia amorosa de uma maneira divina, quando assim acontece. De modo que lhe é impresso no coração aquele belo selo de vida, com o qual ela foi unida à alma de Jesus de um certo modo, pelo qual não fica jamais separada dele. Ó Deus meu, por que tanto vos compadeceis de um verme vil da terra e que comparação há entre vós e nós vis criaturas? Bem se vê que sois Deus da humanidade, Deus da benignidade e da bondade e da misericórdia infinita. Degrau 8º das feridas de amor no Verbo da Palavra Divina, por Madre Maria Celeste.